nos detalhes. Está sendo gravado agora, tá bom? Ok. Eu não está aparecendo o rosto de ninguém, pode ficar tranquilo, tá? Então, em que mês você nasceu? Por que eu coloquei o verbo to be, só para voltar aqui? Por que eu coloquei esse were you born? Porque o verbo nascer não é só born, é to be born, é ser nascido. Esse que é o estranho. Em português a gente fala nascer, em inglês fala-se, temos tradução literal, seria ser nascido. Ok? Depois a gente acompanha na mensagem, a gente vai ver que o Mombrana fala... tem um verbinho que fala assim, to be born again, que é nada do que, quer dizer, nada mais, nada menos que é nascer de novo. To be born again, nascer de novo, ok? To be born é nascer. To be born again é nascer de novo, porque again significa novamente. Novamente, de novo. A gente é acostumado a falar em nascer de novo, né? Algumas traduções antigas das mensagens, quando foi traduzido por Goiânia, traduziram para... como é que eles traduziram? Renascer, quando você renasce. E fica estranho, porque não é reborn, é born again. Ok? É nascer de novo. De todo modo, o significado carrega o mesmo, né? Mas a gente tem que sempre, quando a gente traduz alguma coisa, a gente procura se aproximar daquilo que a gente está familiarizado, para não causar dificuldade. Aqui, vamos lá. Então, to be born again é nascer de novo. Então, para eu falar nascer, eu tenho que colocar o verbo to be. E é por isso que ele apareceu aqui. Em qual mês? Sempre quando houver o verbo to be numa frase, na hora de fazer uma pergunta, ele vai vir antes do sujeito. Ou seja, nesse caso, quem é o sujeito, quem é a pessoa da frase é você. You. O sujeito é o pronome, né? Você. Então, olha aqui o verbo to be onde que tá? Tá antes de você. Aí fica dividido. É assim mesmo que funciona. Eles pegam o verbinho, normal aqui, isso já se encaixa lá com aqueles verbos frasais novamente, ó. É um verbo que tem mais do que uma ou duas palavrinhas, ele vai ter 3 ou mais, no caso, né? Olha aqui, ele pega essa primeira partezinha, conjuga o verbo to be, lá para o passado, were, e bota quem que nasceu, e depois bota o que aconteceu com ele. Ele divide o verbinho. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui rapidinho para vocês entenderem. In what month... deixa eu ver. To grow up. Deixa eu ver um aqui rapidinho. Quando a gente procura, eles desaparecem. Mas vamos abrir a mensagem aqui, a gente já descobre já. Quero pegar um verbinho no meio da mensagem ali para explicar. Abre. Agora abriu. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta enquanto a gente espera carregar aqui? Pode ser por texto também, tá? Fiquem à vontade. Esses alunos são especiais, né? Ninguém tem dúvida de nada. Só... Opa! Aí surgiu duas. Vou disponibilizar o material, pode deixar. Sim. Beleza, irmão. Vou disponibilizar o material. Sabe quem é culpado disso aqui?
Irmão, é que tá com esses negocinhos vermelhos, eu não tô prestando atenção na gramática. Aí para mim tá tudo errado, porque tá em inglês, mas obrigado. E chega a me dar uma dor quando eu vejo novamente escrito com M. Ok, 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 ok. Aqui. Pelo menos esse que a gente está olhando direto ali, se resolvem-se. Aí. Vou pegar um verbinho aqui. Small city population now had great success because you have a little from there, people around the world praying. Eu vou mandar o PDF para você depois, tá, Luiz? PDF dessa aula, o conteúdo. Mando das outras aulas também que eu fiquei te devendo, né? Aqui, ó. Essa frasezinha aqui, ó. A Mombrana diz assim, ó, então se todas essas dezenas de milhares e vezes milhares estão enviando orações a Deus ao mesmo tempo, naquela mesma hora, por esse ministério, a sua enfermidade, Deus simplesmente não pode virar suas costas. Vamos pegar aqui, vamos colocar aqui para a gente olhar. Vou colocar aqui, ó. O barulhinho faz parte da aula, tá? Ok. Posso sim, irmão. Pode deixar que eu te envio, tá? Peço perdão por não ter enviado antes. O que que é aqui? Porque o outro tá em 24. Mas eu lhe envio sim, tá? Ok. Então, só para não perder o contexto, o Mombrana aqui estava falando sobre sobre orações que eram feitas, né? Eu vou ler o parágrafo aqui para vocês entenderem só rapidinho aqui. E agora nós temos tido grande sucesso ao fazer isso, porque você tem um pequeno formulário, uma carta com isso, que as pessoas ao redor do mundo oram todas as manhãs, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, e você consegue imaginar por todo lado, ao redor do mundo, que hora da noite eles têm que se levantar para fazer essa oração. Então, se todas essas milhares de orações, dezenas de milhares de orações, vezes milhares, estão enviando as suas orações a Deus ao mesmo tempo, por esse ministério, a sua enfermidade, a Mubrana está falando meio cortado, né? Deus simplesmente não pode virar as costas para ela. E agora, nós, como dizemos, nós não temos nenhum programa, nós não estamos querendo nenhum centavo do seu dinheiro, nós estamos simplesmente, se nós pudermos lhe ajudar, é por isso que nós estamos aqui. Então, nos permitem, aí ele fala, tem alguém nos trazendo mais alguns lenços. Mas voltando aqui, só para a gente olhar o que eu estou querendo falar do verbinho. Então, se todas essas dezenas de milhares, aqui está escrito isso, tá? So if all these tens of thousands, então se todas essas dezenas de milhares, e milhares, ele repetiu no caso, né? Vezes milhares, times é vezes, estão, olha o verbo to be, como vai repetindo, a gente vai melhorando as coisas, né? Estão enviando, sending. Por que é enviando aqui mesmo? Porque o verbo to be está do ladinho da palavrinha que terminou, do verbinho que terminou em ing. Então, estão enviando orações a Deus, prayers to God, orações a Deus, para Deus ou a Deus, naquela mesma hora, ó, at that very same time. O Hamilton vai se lembrar desse at aqui, ó, tá falando de horário específico, né? At that very same time, toda essa frase está dizendo naquela mesma hora, ou numa mesma hora, no caso, né? For this ministry, por este ministério,
Aí ele tá lembrando, aí ele fala, a sua enfermidade, ou por sua enfermidade, vamos entender aqui, né? Por esse ministério, por sua enfermidade, Deus simplesmente, esse just aqui está falando um simplesmente, né? Just é tipo, Deus não, simplesmente não pode, can't. Can é pode, cannot, or can't é não pode, turn that away. Esse verbinho to turn away, to turn away é despedir ou negar alguma coisa. Despedir, negar, mandar embora. Isso é turn away. Nesse caso aqui, Deus simplesmente, vou colocar o verbo can aqui, can é poder, tá? Can é poder. Can't não pode. Não pode, não poder, alguma coisa. Turn. Turn away era para ser o verbo assim, né? Era para ser os dois juntinhos, né? Turn away. Mas como ele está colocando alguma coisa, como ele quer falar que é mandar alguma coisa embora, mandar isso embora, mandar aquilo embora, ou negar isso, negar aquilo, ele vai, ao invés de colocar, ao invés de fazer a frase assim, ó, turn away that, vai ficar estranho. Se ele colocar turn away that, ou mandar, ou negar aquilo, não é assim que fala. Então você vai colocar esse that aqui no meio. Turn that away. É assim que vai funcionar com os verbos, assim que vai funcionar com esses verbos frasais, com esse verbo que tem mais de uma palavrinha. Onde que está o verbo frasal aqui? To turn away, é mandar embora. Então, turn, olha o Mombrana falando, that away. Esse that vem aqui no meio do verbinho, ele fica no meio, porque isso está tudo incluso, está tudo embutido no que o verbo está querendo falar ali. Na teoria, isso parece tudo muito complicado, mas na prática vocês vão começar a observar isso um padrão, tá? Da mesma forma que aqui em cima, eu falei in which month were you born, ao invés de falar were born you, eu falei were you born, a mesma coisa vai ser aqui embaixo. To turn away é o verbo normal, mas quando eu quero dizer que é mandar aquilo, mandar... digamos que, vamos colocar em outro exemplo aqui. I can turn him away. Eu não posso mandar ele embora. Eu não posso mandar ele embora, no caso, né? I can't turn him away. Eu não posso mandar ele embora. Ou mandar ele embora. Mandá-lo, né? Seria isso aqui, né? Porque esse é um him. Oh, meu Deus. Mandá-lo. Eu não posso mandá-lo embora. Não posso mandá-lo embora. Quem? Ele embora. I can't turn him away. Eu não posso mandá-lo embora. Então, separei o verbinho, porque ele é um verbo frasal, e coloquei quem que eu estou mandando embora aqui no meio. Se fosse alguma coisa, seria como o Mombrana colocou aqui. Simplesmente, God just can't turn that away. Deus simplesmente não pode mandar aquilo embora, não pode negar aquilo. Tudo vai depender do contexto, tá? Nesse caso aqui, ele está dizendo que Deus está negando alguma coisa, que Deus não pode negar. Mas nesse caso aqui de baixo, eu não posso negar ou despedir ele, não posso mandar ele embora. Ok? Você pode usar send away, tem outros verbos também que vão se encaixar com isso, tá? Eu acho que eu vou entrar direto na mensagem agora com vocês, mais um trechinho, tá? Nós já vimos aqui. Que legal. Aqui, verdade. Sem querer, se encaixou com aquilo que a gente já estava vendo aqui. Vamos pegar esse parágrafo inteiro aqui.
Alguém tem alguma dúvida do que foi visto até agora? Eu sei que talvez ficou um pouquinho confuso, mas nós vamos ver na prática aqui já no texto, tá bom? A intenção aqui, a intenção aqui foi nós trabalharmos com o what, tá? What e o which. Só para reforçar. What é um o que, um qual, quando eu não tenho ideia. Simplesmente é uma pergunta, é genérico. Eu quero saber qual é a sua comida favorita, quero saber qual a cor favorita, quero saber qual o seu nome, porque existem muitas possibilidades. E o which vai ser quando eu estiver dando uma opção. Às vezes a opção está ali, às vezes eu tô, é algo que eu vou estar falando, como nesse caso aqui da frase qual você prefere, pizza ou lasanha, às vezes vai estar na frase, mas se ele não tiver na frase, vai ser subentende-se que você conheça todas as opções dadas. Which month is your favorite? Uma outra coisa que tem, todo mundo saiba que existe tudo. Which flavor do you want? Por exemplo, você está na frente de uma... Deixa eu colocar na frase. Eu não vou nem falar. Quer dizer, eu não vou nem escrever. Eu vou só falar para vocês. Digamos que eu estou na frente... Eu estou numa sorveteria. Eu tenho um monte de sorvetes no freezer ali. E eu quero perguntar qual que você vai querer. Eu quero saber qual dos sabores que você vai querer. Eu não vou perguntar what do you want. Se eu pergunto what, com esse aqui, esse é o what do you want? What do you want? Mas tipo assim, genérico. Ele está falando de tudo, que me dá opções de tudo que tiver ali naquela loja. Eu não faço ideia do que você quer. Agora, quando eu já sei que você quer sorvete, só que eu não sei que sabor que você quer, eu digo para você aqui, digamos que você quer um potinho de sorvete. Tem 2 potinhos de sorvete aqui. Eu digo assim, ó, so, which do you want? Eu nem falei, nem disse, não coloquei na frase strawberry or chocolate, morango ou chocolate. Mas eu tô apontando para eles, eu tá na sua frente. Which do you want? Which flavor do you want? Aí você vai escolher apontando para aquele que estava ali. Porque eu dei uma escolha, às vezes a escolha não estava na frase, não foi verbalmente, não foi falada, mas ela tá visual ali para você ver, ou tá mental. Você, seja às vezes um jogador de um time de futebol, que você conhece os 11, seja super-heróis, para quem, por exemplo, se 2 pessoas fanáticas por super-heróis, fanáticos não, pessoas que são... Fugiu a palavra. Não tem uma palavra, mas vai ficar feia. Essa pessoa que gosta muito de super-herói, colecionadores, por exemplo, assim, no caso, né? Eu quero falar sobre eu quero que você diga qual que é o teu favorito deles. Como ele já conhece todas as opções possíveis, eu posso dizer which is your favorite? Qual que é o seu favorito de todos esses que você conhece? Ok? Na prática vai ficar muito mais prático, tá? E aqui só eu dei uma repassada no verbo to be. O verbo to be vai estar sempre com a gente. Sempre que puder eu vou estar repassando ele levemente assim, tá? Nesse caso foi nessa frase aqui por causa do nascer, né? In which month were you born? Em que mês você nasceu? Essa eu garanto que vocês não vão esquecer. Vão até sonhar com esse negócio hoje. Tantas vezes que eu repeti ela. Vamos lá então. Pegar esse trecho aqui. Copiando-o. E ando-o. Isso aqui não acerta. Eu vou até diminuir essa letra um pouquinho, porque senão a gente não vai conseguir trabalhar com isso, que ficou muito grande o texto. Vamos botar a Mombrana falar um pouquinho? And now we have had great success in doing this because you'll have a little form letter with it that people around the world pray every morning at 9 o'clock and at 12 o'clock and at 3 o'clock. And you can imagine around behind the world what time of the night they have to get up to make this prayer. So if all these tens of thousands and times thousands
or sending prayers to God at that very same time for this ministry, your sickness, God just can't turn that away. And so now, as I say, we don't have any programs. We're not wanting one penny of money. We're just, if we can help you, that's what we're here for. And let us, someone is bringing another bunch of handkerchiefs. Ok. Eu vou passar o texto para só traduzir para vocês entenderem. Rapidinho, tá bom? And now we have had great success in doing this. E agora nós tivemos grande sucesso ao fazer isso, porque You'll have a little form letter with it. Porque junto, traduzindo liberalmente, está dizendo assim, porque você terá junto uma pequena carta, um pequeno formuláriozinho com ele. Com ele o quê, meu Deus? Só para explicar o contexto, né? Tá falando que se você... Ele tinha enviado... Ele tinha passado o endereço para eles pedir um lenço ungido, que tinha sido orado, no caso, pelo qual tinha sido orado para cura, por alguma coisa, uma enfermidade, no caso. E junto com o lenço e uma espécie de um formulário, uma cartinha com uma tabelinha, digamos, seria, né? Uma tabelinha dos horários, com alguns horários que ele vai explicar aqui agora. That people around the world pray every morning at 9 o'clock and at 12 o'clock and at 3 o'clock. Então, uma pequena tabelinha que as pessoas, que mostra onde as pessoas ao redor do mundo, não tem a palavra mostrar, mas está subentendido aqui, né? Que mostra que ao redor do mundo as pessoas oram todas as manhãs às 9 da manhã, 9 o'clock, e às 12 o'clock, ao meio-dia, às 12 horas no caso, e às 3 da tarde. Aí nós temos, continuando. And you can imagine around behind the world what time of the night they have to get up to make this prayer. So if Então, e você pode imaginar ao redor do mundo, ele usou a palavra behind, que é lá atrás, mas ele está só reenfatizando, no caso, lá no outro lado do mundo, no caso, né? E em que hora da noite eles têm que se levantar para fazer essa oração. All these tens of thousands and então, se todos essas dezenas de milhares e vezes milhares times thousands are sending prayers to God at that very same time for this ministry, your sickness, God just can't turn that away. Então, se todas essas dezenas de milhares vezes milhares estão enviando as orações a Deus na mesma hora, por esse ministério, pela sua enfermidade, Deus simplesmente não pode negar isso. And so now, as I say, we don't have any programs. We're not wanting one penny of money. E como eu disse, no caso, nós não temos nenhum programa, nós não queremos nenhum centavo de dinheiro. Just, if we can help you, that's what we're here for. And let us, someone is bringing another bunch of handkerchiefs. Ele diz, nós simplesmente, se nós pudermos ajudar você, é para isso que nós estamos aqui. E então alguém está trazendo mais um punhado, mais alguns lenços. Aí acabou o nosso trecho. Vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui. And now, vamos pegar trecho por trecho. And now we have had great success in doing this because, então vamos lá, now, agora, we have had. Eu não vou entrar em detalhes com isso aqui, porque isso aqui é um tempo verbal, chama-se o passado... Não, esse é o presente perfeito. Isso aqui é o presente perfeito, ele fala de algo que começou no passado e tem chegado até aqui. Nós temos tido, traduzindo literalmente, está dizendo isso aqui, ó. Nós temos tido, tá?
Mas em português a gente quase não fala temos tido, né? Nós falamos. Vou colocar aqui, então, we have had. Literalmente vai ser nós temos, porque we have, nós temos, e had é o passado, né? Na realidade, esse had ali não é nem passado, é a terceira coluna dos verbos, que é uma coisa que eu preciso explicar para vocês melhor na próxima aula. Não vai ter como. Vamos ver, se sobrar um tempinho a gente explica hoje, se não, vou explicar na próxima aula, tá? Esse had é a terceira coluna, do. A irmã apertou sem querer, mas se a irmã quiser deixar o vídeo ativado, pode deixar, como também pode desativar. Nós temos tido. Nós tivemos, no caso, esse had aqui é a terceira coluna do verbo, que nós vamos ver isso depois, eu não vou entrar nisso aqui agora. Nós temos tido, mas nós temos tido, a gente pode dizer assim, né? Nós tivemos, né? Nós tivemos. We have had, nós temos tido ou nós tivemos. Ok? Nós tivemos great, nesse caso aqui é grande, tá? Esse grande, esse great não é de big, tá? Big fala de tamanho, gigante. Esse great fala mais de uma... o que eu posso dizer que ele fala? Mais de uma dimensão de coisas... A great person é uma pessoa grande. A great person é uma grande pessoa. Não uma pessoa grande. Uma pessoa grande seria a big person. Mas quando eu quero falar de uma grande pessoa, eu falo a great person. Great pode ser great, né? Great pode ser ótimo, grande, especial, como você quiser. Nós temos tido um ótimo sucesso, um grande sucesso, né? É até parecido com o português, né? Great, grande. Great success. Success já está ali, né? Success. Observe que fala success. Por quê? Porque tem dois Cs, né? Olha ali. Success. Success. Temos tido grande sucesso. Sucesso. In doing this. Isso aqui é para complicar a cabeça da pessoinha, né? A gente entende que quando está em ing, a gente é sempre explicado que se terminou em ing é ando, indo e ondo, né? Mas nesse caso aqui, a gente não acha o verbo to be. Tem verbo to be aqui? Não tem, né? Não tem is doing, não tem are doing, não tem am doing. Só tem in doing this. Então, esse in doing ali está dizendo nada mais do que isso. Ele está dizendo que tivemos grande sucesso em fazer isso ou ao fazer isso. Em inglês fala in doing this, em fazer, mas a gente traduz para ao fazer isso. Vamos lá. Colocar em textos para ficar melhor. Doing this é ao fazer isso. Ok? Aí ele usa o nosso because aqui, que ele está explicando alguma coisa. Então, é um porquê de explicação, um porquê de resposta, né? Aqui. Continuando o que ele está falando. You have. Esse you have ali é you é o mesmo que you will, que é o futuro, tá? Que é o formato que a gente vai escrever no futuro. Eu já falei para vocês de passado, de forma generalizada. Já falei para vocês do presente, claro, desde o começo. Eu vou dar uma elaboradinha, vou dar uma entradinha no futuro. Na próxima aula, se eu pedir que alguém de vocês que estiver participando aqui, me lembrem disso. Eu vou até escrever aqui para não esquecer. Futuro.
E nós vamos trabalhar com o futuro um pouquinho. E o futuro é muito simples, ele só vai usar um verbo auxiliar que vai falar de futuro, tá? E o will é você colocar o trecho inteiro, no caso. You have. You have é você terá. Ok? Você terá. De forma bem simples, esse will aqui está falando de futuro. É a forma de falar terá, terei, subirei, descerei. O que a gente vai fazer? Só vai trocar o have por outro verbinho. Ok? Como, por exemplo, se you have é você terá, you will like é você gostará. Se for you will study, você estudará. De forma bem simples é isso que é, tá? Estudará, gostará. Posso trocar o you por outro pronome também. Se eu quiser usar I will pray. Opa, I will pray. Eu orarei. Existe uma variação para futuro, tá? Mas vamos deixar só nesse formato com o will aqui agora, que eu não estou explicando, só estou dando uma passada por cima dele, tá? Para gente não ficar boiando aqui. Então, you have, você terá a little form letter. Olha ali, a little. Little é pequeno, tá, gente? Little. Vamos colocar aqui. Little é pequeno. Lembra que eu expliquei nas aulas passadas o a e o an? Olha ali o a. A é um ou uma, né? Por que ele tá só a e não tá an aqui? Porque a próxima letrinha é uma consoante. Então, a little, uma pequena. A little form letter. Form letter, deixa eu até pesquisar aqui no Google, que deve ter uma palavra específica para isso. Quer ver? Vamos olhar aqui, porque às vezes eu sei como usar um negócio em inglês e acabo não sabendo como usar em português. Form letter. Uma carta de formulário, exatamente. Então, o que é essa carta de formulário? Era uma cartinha que o Tabernáculo Brano enviava, no caso, né? Para preencher, a pessoa preenchia e mandava de volta para o Tabernáculo Brano para dizer, ó, irmão, eu vou estar orando nesse horário aqui. Ou não precisava nem mandar, eu acredito que você só olhava ali, poxa, às 3 tem gente orando às 3 da manhã, então vou acompanhar esses irmãos aqui às 3 da manhã. Tem gente orando às 9, tem gente orando ao meio-dia, pessoas ao redor do mundo todo. Deixa eu só acabar e botar de novo aqui. Ok. Pessoas orando às 9 e assim por diante, né? Então era para isso que era esse formulário, essa carta formulário. You have a little, uma pequena formulário, uma pequena carta formulário. Olha ali. Eu traduziria isso aqui com uma tabela, tá? Tabelinha. Porque era uma tabelinha onde a pessoa tinha os horários que os irmãos estavam orando, tá? You have a little form letter. Você terá uma pequena tabelinha with it. Olha que legal isso aqui. Quando eu paro para analisar, eu sempre gosto do inglês. O inglês me fascina sempre por isso. Porque ele é bem padronizado, assim, algumas coisas. Algumas coisas, tá? With, todo mundo sabe que é com, né? With, com. It, o que é o it aqui? It a gente sabe que é ele, ela, ou ele ou ela. Por que tem um it aqui mesmo? Porque você vai pedir lá os lencinhos, nós vamos enviar para você o lenço, e junto com o lenço, ou seja, with é com, ele, quem que é ele? O lencinho. Você terá uma pequena tabelinha, um pequeno formulário com ele. Com ele quem? Com o lenço. Então é with it.
Esse it aqui é lá do lenço, lá em cima. It do lenço. Ok? Porque ele não é uma pessoa, ele é um objeto, então a gente vai usar o it. That people around the world. Essa palavrinha world ainda tem dificuldade. Esse that aqui não é aquele, tá? Esse that aqui não se encaixa aquele no contexto. Esse that é que. Acho que não preciso elaborar, né? Mas todo mundo já sabe que isso aqui vai ser o que. Que mesmo. Que pessoas... People a gente já sabe que é pessoas, é o plural de person, né? Vou até colocar isso aqui para ficar firmado aqui, ó. People é plural, é povo ou pessoas. Tudo depende do contexto. E person é pessoa. One person, many people. Uma pessoa, muitas pessoas. Ok? Como é que eu entendo se é povo ou pessoa, Tony? No contexto dá para entender, tá? Que pessoas, plural, around eu tinha explicado na aula passada também, around é ao redor. Eu até, para mim sempre se encaixa, quando eu penso around, eu penso em ao redor, se encaixa na minha cabeça até parecido em português, eu não sei por quê, mas para mim eu vejo essa palavra como parecida, porque o round fala de redondo, round é redondo, around é ao redor. Até o pastor Samuel Nascimento conta uma história muito engraçada lá quando eu estive em Campo Grande aí. Ele falou que tinha uma fazendinha e por volta umas 500 cabeças de boi. Tem uma fazendinha e por volta umas 500 cabeças de boi, 500 cabeças de gado. Aí, você tem 500 cabeças de gado? Não, por volta, ao redor. A minha fazenda não tem nada, por volta tem 500 cabeças. Em inglês funciona do mesmo jeito. Você pode usar esse around aqui como ao redor ou com cerca de. Funciona também as duas palavras, como por volta e cerca de, funciona do mesmo jeito. Enfim, só para um pequeno comic relief aqui. You have a little formula with it that people around the world pray every morning at 9 o'clock. Pessoas ao redor. The world. O que é the world? World é mundo, né? Mundo. A palavrinha world é um pouquinho difícil de falar. Não é word. Word é palavra. World é mundo. A gente tem que dar uma torcidinha na língua, assim. World. Fica meio... Parece que world, né? World. World é mundo, tá? Então você terá um pequeno formulário com ele que pessoas ao redor do mundo, people around the world, pray every morning. To pray a gente sabe que é orar. E every significa cada. Every significa cada ou todo. Toda. Como em inglês não tem artigos, né? Não tem feminino ou masculino nesse caso. É todo ou toda. Então, dependendo do contexto, você vai traduzir esse every morning para toda manhã. Mas esse every aqui, ó, como é que eu conseguiria explicar para vocês? Esse every aqui fala que você está falando individualmente, e você está olhando para um todo, tá? Você está falando de tudo, mas olhando para cada um deles individualmente. Ok? All, a palavrinha all é tudo, todo. All, tudo, todo. Ok? Você está falando de all, tudo. Você não está pensando nos indivíduos. Você está falando do todo, do geral, de tudo. Mas quando você fala every, ele está acompanhado de cada manhã. Ele é tudo, mas é cada manhã. Todas as manhãs, cada manhã. Então, manhã 1, manhã 2, manhã 3, manhã 4, todas as manhãs que você tiver. Esse all aqui, você não poderia usar nesse caso, porque ele não se encaixa. Esse all fala de tudo, fala do todo, né?
esse Everly fala de um todo, mas olhando para cada uma. Na prática, fica muito mais fácil de entender do que na teoria, tá? Vocês é só observar aqui como o Mombrana falou. Pessoas ao redor do mundo oram cada manhã, ou seja, manhã de hoje, manhã de ontem, quer dizer, manhã de hoje, amanhã de amanhã e assim por diante. Every morning, toda manhã. Morning é amanhã, tá? Morning é manhã. At 9 o'clock. Nós ainda vamos precisar ter uma aula explicando o in, on e at. Mas vamos pegar só isso ali, vamos só elaborar isso aqui, tá bom? Ó, at 9 o'clock, às 9 horas. Nesse caso aqui, eu entendo que é às 9 da manhã, porque ele falou every morning, né? Então, cada manhã às 9 horas. Então, eu já sei que é às 9 da manhã. Mas se ele tivesse trocado aqui, se ele tivesse tirado esse morning aqui, tivesse colocado day, every day, todo dia, ou cada dia, todo dia, né? A tradução é tudo, mas a gente entende que é cada, tá falando de cada um deles. Every day at 9 o'clock seria às 9 horas. Aí eu teria que entender, poxa, é 9 da manhã ou 9 da noite? Como aqui ele usou morning, já dá para entender que esse 9 é da manhã, ok? Mas focando rapidamente aqui no at, vamos ver se eu consigo descrever isso aqui. At é uma preposição, não, tá? Preposição de tempo ou local específico. É uma preposição de tempo ou local específico. Como é que eu vou dar um exemplo aqui rapidinho? Quando eu quero falar de horário, quando eu quero falar de um horário, at 9, como o Mombrana colocou, vamos usar um outro horário aqui. Que horas você acorda? Que horas você acorda? I wake up, eu acordo, I wake up at 7:30. 7:30 o quê? De manhã ou da noite? AM. Vou explicar numa outra aula que a gente vai trabalhando com horário, vou explicar por que é AM e PM, tá? Faz sentido, acho que vem do latim ou do grego, não tenho certeza. Mas, para facilitar, AM antes do meio-dia, PM pós o meio-dia ou depois do meio-dia, tá? Aqui é da manhã, tá? At 7:30 a.m. Então, esse at é uma preposição de tempo ou local específico. Existe alguma coisa mais específica do que horário? Não existe, porque se eu falei que é 7:30 da manhã, é 7:30 da manhã. Então, existe alguma coisa mais específica do que tempo? Não existe, no caso. Quando eu falo 7:30, é 7:30. Não é 7:30 por perto. Aí, embora exista a forma de eu falar around 7:30. Mas é sempre o mais próximo, em questão de tempo, em questão de todo ano, mês, ou melhor, milênio, século, ano, mês, dia. O horário mais próximo do específico é horário, a hora fixa, no caso, né? At 7:30. Ou eu também posso dizer isso para tempo, no caso aqui, às 7:30. 7:30 da manhã. Ou se eu quiser usar ele, a preposição de local também, eu posso dizer tanto, digamos que eu moro na rua Jorge Lacerda, 111, aqui em Xereda. At 111, at 111, Jorge Lacerda Street. Existe uma posição mais aproximada do que essa? Não existe. Quando eu quero dar em questão de endereço, nós pegamos o mundo, pegamos o continente, pegamos o país, pegamos a cidade, pegamos o bairro, pegamos a rua de modo geral, que tem centenas de casas aqui nessa mesma rua,
E eu quero dar um ponto específico na rua. O ponto mais específico que eu vou achar é at 111 George Lacerda Street, que é na rua Jorge Lacerda, número 111. Que você vai escrever assim, pode ser também, tá? Pode ser só o ST. Se não me falha a memória, é com ST maiúsculo. Assim. Na rua Jorge Lacerda. Gente, isso que eu estou explicando para vocês, vocês vão se deparar com isso novamente no inglês direto, tá? O Jorge Lacerda, 111. Esse é o formato, tá? Só rapidamente aqui. Esse é o formato que você vai escrever um endereço em inglês. Primeiro vem, se vai dar o número da casa, vai ser com at. Depois eu explico as diferenças para vocês, tá? Se for o número da casa, vai ser com at. Primeiro vem o número, aí depois vem o nome da rua e depois vem se é uma rua, se é uma avenida. Se fosse uma avenida, aqui não seria street, seria avenue, ok? Seria praça, seria o que você quiser colocar no lugar disso aqui. Viela, ou como você quiser. Então, quando você está dando o número da casa, primeiro vem o número, depois vem o nome da rua, e depois vem vem o número, depois vem o nome, e depois vem a qualidade daquela viela, se é uma rua, se é uma praça, se é uma avenida, e assim por diante, se é uma rodovia. Então, nesse caso aqui, na rua Jorge Lacerda. Por que eu estou explicando isso aqui? Já que eu entrei nisso aqui, não dá para sair, né? Por que eu estou explicando isso dessa forma? Se eu disser para vocês que at é uma coisa só, é as, eu vou bugar a cabeça de vocês, porque depois... deixa eu até fazer isso aqui. Peraí. Porque depois eu vou dizer para vocês, quando vocês forem entender, quando vocês forem ler o at, vocês vão ver e vão dizer, mas at significa as, né? E não é necessariamente as. At é uma preposição, de tempo, local, o que quer que seja, que é o mais aproximado, que é o ponto mais específico. E por último, só para vocês entenderem, um outro exemplo, deixa eu ver aqui. Eu gosto de ficar em casa. Eu vou colocar a frase inteira para ficar melhor. I like to stay at home. Eu gosto de ficar em casa. Ele fala de um ponto específico. Observem que aqui em cima o at vai ter outras variações. Vai ser no, vai ser na, vai ser em, vai ser as. Por isso que eu estou traduzindo ele como mais próximo, a preposição de tempo ou local específico. Então, I like, eu gosto, to stay é ficar. Não tinha colocado aqui, tá? Só botar aqui, então. Eu sempre gosto de trazer o verbinho novo aqui. To stay, ficar. O verbo ficar. I like to stay at home. Home é casa, no caso de lar, tá? Home é casa. Quando eu estou falando do edifício, quando eu estou falando do prédio, da construção, eu falo house, tá? Casa. Casa mais como construção. Edifício. Edifício ficou bom, né? Edifício. Edifício. Casa, construção, edifício. Quando eu estou falando de lar, do lugar onde eu moro, sem pensar nas paredes, nada, eu estou falando só do local, na minha casa, no caso, eu falo home. Então, I like to stay at home. Ou seja, eu gosto de ficar em casa. E aqui já complica tudo, né? Complica não, né? Mas já diferencia, por isso que eu estou falando
para vocês, para manterem a mente aberta com as preposições, tá? Porque nesse mesmo lugar, nessa mesma frase, se eu tivesse dito para vocês que at é as, agora vocês teriam dificuldade para traduzir. Para entender, no caso, né? Que a gente ainda precisa traduzir um pouco. Ó, porque aqui em cima, o at foi as. Aqui embaixo, na rua, ele já foi na. Aqui embaixo, quando eu quero dizer que eu gosto de ficar em casa, estou dando ponto mais específico, eu não estou nem falando, não estou falando se é no meu quarto, se eu não estou falando que eu só estou falando em casa, só em casa mesmo. Não quero especificar mais nada. É o máximo de informação que eu vou te dar, at home, é em casa. Então ficaria as casa, as ruas Jorge Lacerda? Não, né? Então você adapta ele com aquilo que você tem. E aí a gente volta lá para cima, como isso tudo começou, foi com o Mombrana dizendo assim, ó, you have a little time, ou melhor, you have a little form letter with it that people around the world pray every morning, oram a cada manhã, at 9 o'clock. Ele está dando o horário específico. Eles oram às 9 da manhã, and at 12 o'clock, 9 é 9, 12 é 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí 11, né? 11, 12. Então, at 12 o'clock, que para nós seria ao meio-dia, no caso, ou às 12 horas, ou ao meio-dia, fica como quiser. And at 3 o'clock. Mas como a aula começou um pouquinho mais tarde, eu vou até 9h45, tá, pessoal? Pessoal de Campo Grande, 8h45, para nós aqui, horário de Brasília, às 9h45. Mais menos de 10 minutinhos já estamos terminando, tá bom? Então, ele especificou os 3 horários, às 9, às 12 e às 3. 2 o'clock. Aí ele continua mais um pouquinho, aí ele diz isso aqui, ó. Conforme a gente vai estudando, as palavras vão ficando repetidas, né? E se você voltar a estudar, se você praticar, se você voltar a revisar o assunto, isso não se torna mais tão complicado para você, porque você memoriza, né? A curva de perda de memória do aprendizado muda, né? And you can imagine. Vamos lá então. And you, e você, can. Lembra que eu tinha falado lá em cima, mas eu vou repetir aqui embaixo. Can é o verbo poder. Não é to can, tá? Esse é um dos únicos verbos que você não consegue colocar. To can. Não tem infinitivo. É você pode. Ok? E não tem podendo também. Canning. Não existe também, tá? Mas vamos deixar só em pode, no caso aqui, tá? Pode, que vem do verbo poder, ok? E você pode imaginar, ok? O verbo to imagine, vou colocar aqui to imagine, para não ficar imagine, né? Você imagine, imaginar. Around, behind the world. Depois que eu traduzi, eu entendi um pouquinho melhor do que ele estava falando aqui. Ele tá entendendo o contexto, né? Ao redor, ou seja, lá do outro lado, em volta, lá atrás do mundo. Imagina o mundo como um globo. Espero que que ninguém acredite na teoria da Terra plana aqui agora, porque nós vamos ter uma dificuldade um pouquinho. Mas imagine que ele está aqui desse lado da bola, né? Ele está do lado do círculo redondo aqui. E ele está falando lá do outro lado do mundo, around, dá a volta, lá atrás, behind, é atrás, né? Do mundo. Eu não vou traduzir em volta, lá atrás do mundo, né? Eu vou colocar assim, no outro lado do mundo, né? Entendemos que ele está falando lá no outro lado do mundo. Around é ao redor. Behind é atrás. Atrás do mundo. What time of the night they have to get up to make this prayer? Então, what time, que horas? Nesse caso aqui, what time
não é qual horas, né? Aí já fica aqui horas. Lembra que eu expliquei para vocês lá o what lá em cima? Que o what pode ser tanto qual como o que? Então, nesse caso aqui, what time, que horas of the night. Ou seja, of é de é o, a, os, as, night é noite. Então, a gente, de mais o fica, ou de mais a, no caso, fica da, né? Porque em inglês eles não têm da, do, dos, das. Ele tem a palavra of, que é de, e tem a palavrinha de, que é o, a, os, as. Aí você junta as duas para fazer a frase da noite, ou do dia, ou das pessoas, e assim por diante. Of the night, da noite. They have to get up. Ele lia o verbinho acordar. Ou seja... Só um minutinho. Para ensinar as coisas certas, né, gente? Tem um pouquinho de álcool gel aqui. Eu sei que eu não vou passar nada para vocês. Para ensinar, mostrar que eu faço a coisa certa, né? Então, e você pode imaginar, no mínimo, tinha uma pessoa que dizia para mim, no mínimo inusitado, você é, Tony. Então, você pode imaginar ao redor do mundo, ou no outro lado do mundo, que horas, what time, que horas da noite, what time of the night, they have to get up. Ou seja, they have, eles têm que acordar. To get up. Ou seja, to get up é acordar. Ou levantar, para ser mais específico, tá? Da cama. Porque to wake up é acordar. Sabe aquela história assim, que horas você acordou? Eu acordei às 7, mas fiquei na cama até às 9. É aquela velha história, no caso, né? Então, to wake up é acordar, o ato, o efeito de abrir os olhos, ou você acordar, tipo, não tá dormindo, né? E to get up é mais, embora se use-se de forma misturada, no caso, né? Ainda ele é mais específico para levantar da cama, no caso, né? Porque aqui ele está falando que eles têm que levantar para, olha aqui, what time of the night they have to get up to make this prayer. To make é fazer. To make é fazer. Uma outra hora, lá na frente, nós vamos elaborar qual a diferença entre to make e to do. To do também é fazer, mas eles são usados de forma diferente, tá? To make é fazer. This prayer. This é essa. Prayer, oração. Ok? Prayer, oração. Deixa eu ver se tem muito mais aqui pra gente ver. Opa. Make this prayer. Ainda faltou a metade do parágrafo, nós vamos deixar isso para depois, tá? Nós paramos na oração, tá bom? Paramos em oração, não vai dar para continuar até depois. Por mim, a gente podia ir mais uma hora pela frente ainda, mas eu entendo que vocês têm compromisso e coisas. De todo modo, pessoal, aí nós estamos Eu acho que quando a gente começa a ver com a mensagem, eu sempre gosto de estudar assim com um texto do Membrana, porque a gente começa a aplicar aquilo que você... Não precisa ser só a Membrana, né? Mas eu digo assim, um texto, né? A gente usa a Membrana como um denominador comum hoje para nós, né? Porque você já vê isso lá aplicado, você não fica só com aquele texto lá em cima que eu passei para vocês, what, which, where, when, who, how e why. Você vai vendo isso aplicado. Querendo ou não, qualquer idioma, qualquer linguagem, são palavras repetidas. E quando eu ensino algo, em qualquer texto que eu for passar, principalmente numa conversa, principalmente numa palestra ou numa pregação, como o caso de Membrana, vai haver repetição de palavras. Aquelas palavras vão se repetindo, isso vai ajudando no nosso aprendizado, tá? Aconselho vocês a procurarem o conteúdo
procurarem sempre absorver conteúdo em inglês, porque você é aquilo que você come. Então, quando você come, quando você busca, quando você pesquisa, quando você faz as coisas, você acaba tendo mais vocabulário, tendo mais ferramentas para usar depois. Há alguma pergunta? Alguém queria fazer um comentário, alguma coisa? Alguma dúvida? Fique à vontade, estamos terminando já, mas temos tempo. Se alguém precisar sair já, também eu entendo, tá? Agradeço a presença da irmã Neide. Deus abençoe a irmã. Obrigado pela presença, tá, irmã Neide? Estou com saudade de vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa? Fazer um minuto de silêncio para a pergunta que vai ser feita. Irmão Tony, Opa. Só uma pergunta. Eu sei que o senhor falou que ia explicar na próxima aula, mas make, qual que é a diferença de make e made? Made é a mesma coisa ou é diferente? Não, esse já é tudo da mesma parte, tá? Make e made são um é passado, outro é um é o verbo, to make é o verbo no caso, fazer, e made é o passado de make. Isso eu posso explicar por mão agora, bem simples. Make é o verbo, to make é o verbo. I make coffee, eu faço café. O passado de make é made. Então, se eu disse que eu fiz café, I made coffee, com D. Por isso que quando você vê a palavrinha feito na China, é made in China. Ou é feito, passado, né? Fabricado, passado na China. Ok? E por isso você... Sim. Muito obrigado. Nada, de nada, que isso. E por isso você também tem aquela questãozinha lá das 3 colunas, que é o que eu quero explicar para vocês na próxima aula. As 3 coluninhas do verbo. O presente, que seria to make, que é make, né? I make coffee. O passado, que é I made coffee. E existe uma terceira coluninha, que é quando você quer falar o passado particípio. I had, eu tinha, made, feito. Então, eu fiz e eu tinha feito café. Mas isso é uma coisa que nós vamos elaborar mais para frente. Então, nesse caso aqui, made in China, não é nem fiz na China, né? É feito na China, fabricado. Ele quase que dá uma qualidade, né? Esse é o chamado-se past participle. Dá uma outra pergunta aqui. O que seria o to get? To get é tudo, entendeu? Tinha uma piada que a gente contava antigamente, a piada do to. O to é bom, o to é legal, o to não faz bem, mas também não faz mal. Então, o get é bom, o get é legal, o get não faz bem, mas também não faz mal. O get você pode usar de muitas formas, tá? To get pode ser conseguir, de forma bem simples, tá? To get é conseguir, é adquirir. Mas to get up já significa levantar. Já mudou o verbo, tá? To get up é levantar. To get down é descer. To get money é conseguir dinheiro. To get home já é ir para casa. Então, o get, dependendo da próxima palavrinha que vier do ladinho do verbo, ele vai alterar em muitas formas, tá? Não é nada tão complicado, mas de modo geral, tá? O get é o verbo conseguir, adquirir. Ok? E não vou entrar mais profundo nele, porque é mais fácil você aprender ele na prática, vendo ele sendo usado, do que eu tentar traduzir ele. A mesma forma do at. Lembra que eu estava explicando para vocês ali? O at, que se for às 9 da manhã, é at 9 o'clock. Se for na rua Jorge Lacerda, é at 111 Jorge Lacerda Street. Se for em casa, é at home. Então, como é que eu traduzo para uma coisa só? Não tem como traduzir. É mais fácil entender que é de proximidade, né? O mais próximo é at. E no caso, get também é a mesma coisa. Como é que eu traduzo get? Get down, deitar. Conseguir, baixo.
Como assim, meu Deus? Get up. Get up. Levantar. E assim por diante. Mais alguma pergunta, pessoal? Obrigado, irmão. Deus abençoe. Ou de nada. Deus abençoe. Bom, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela presença de todos. Se eu esqueci de convidar alguém na aula passada, eu peço perdão, acho que eu tinha esquecido de convidar a Luísa, né, Luísa? Mas tá tudo certo, não foi por maldade nenhuma, não, tá sempre com a gente aí. Foi só que eu esqueci de mandar mensagem. A irmã não tinha participado da última aula e a conversa tinha ficado lá para baixo, eu não achei. Mas eu vou fazer um grupo, agora já dá para falar isso, eu vou fazer um grupo, tá? Com vocês. Se vocês quiserem sair, fiquem à vontade para sair. Mas eu vou fazer um grupo no WhatsApp, onde eu vou estar mandando para vocês o conteúdo, vou estar mandando para vocês os PDF das aulas e assim por diante, tá bom? Alguma notícia e coisa. Pra gente não acabar, pra eu não ficar perdido cada vez tentando achar quem que é quem, onde que é onde, tá? Se você não quiser participar do grupo, também fica à vontade. Eu também sou uma pessoa meio chucra, assim, para essas coisas. Eu não gosto muito de grupo, mas às vezes quando é necessário, a gente é sempre muito importante, né? Ok. Beleza, então, irmão. Sem problema. Gente, muito obrigado, uma boa noite para vocês, uma semana abençoada, um feliz aniversário do profeta para nós todos, né? Não só do profeta, da aparição da coluna de fogo para nós todos. Que Deus abençoe vocês, obrigado pela presença, vocês são o motivo de eu estar aqui, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem aí, seja questão de escola, seja alguma pergunta, alguma coisa que você estiver fazendo algum curso, alguma coisa, tá? Sempre estamos dispostos aqui. Um abraço, uma boa noite. Deus abençoe, irmão Milton. Obrigado a todos, tá? Fiquem com Deus. Amém.